Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversas Terapêuticas. Nesse programa de hoje, nós vamos mergulhar fundo em conversas que vão muito além do convencional. Não é apenas um programa de entrevistas, mas sim um espaço para compartilhar experiências transformadoras, depoimentos pessoais, inspiradores e insights poderosos. Aqui eu busco conectar corações e mentes, trazendo luz a questões que impactam as nossas vidas de maneira muito profunda. E eu quero me apresentar. Olá, eu sou Helenita Bettley, autora do livro O Terapeuta da Alma, este aqui que você está vendo, que busca trazer ferramentas valiosas para transformar vidas e trilhar caminhos de autoconhecimento e cura. Eu sou terapeuta e formadora de terapeutas. Então, preparem-se para uma jornada de aprendizado, inspiração e crescimento. O programa Conversas Terapêuticas está aqui para iluminar os nossos caminhos, proporcionando conversas verdadeiras e impactantes. Fiquem ligados para um conteúdo enriquecedor e cheio de significado. Hoje temos a honra de receber Cíntia Barros, uma mulher de 46 anos, cuja história é marcada por grandes desafios e transformações. Aos 6 meses de vida, Cíntia foi morar com seus avós maternos, ao lado de 2 irmãos e 6 tios, pois sua mãe enfrentava problemas com vícios, passando mais tempo nas ruas do que cuidando dos filhos. Criada em um lar humilde, ela começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar nas despesas da casa. Mas sua determinação a levou a ingressar na faculdade, onde deu início à sua trajetória profissional. Casou-se aos 23 anos, teve seu filho aos 27 e após 4 anos de casada, mudou-se para Brasília, acompanhando o marido em uma oportunidade de trabalho. Essa mudança foi um marco em sua vida, onde até mesmo aprendeu uma nova profissão. 6 anos atrás, ao retornar a São Paulo, Cíntia já não encontrava mais propósito em sua carreira administrativa. Foi então que foi em buscas de algo que trouxesse mais sentido. Ela conheceu o livro Terapeuta da Alma e decidiu fazer a formação Terapeuta da Alma. A partir desse momento, sua vida começou a mudar profundamente. Cíntia encontrou não apenas o seu propósito, mas também uma cura para antigas feridas emocionais. Hoje vamos ouvir, então, sobre sua trajetória de vida, como ela lidou com o abandono, as dificuldades e conquistas. Como o curso Terapeuta da Alma foi um divisor de águas, trazendo renovação e clareza para a sua jornada. Cíntia, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes que você esteja aqui no Conversas Terapêuticas. Obrigada, Helenita. É um prazer todo meu estar com você aqui. Nós estamos muito felizes porque esse programa, Cíntia, ele tem o objetivo de mostrar para as pessoas como é possível nós sairmos das situações que nós estávamos na vida, né? Que nós nos encontramos com aquelas dificuldades, aquelas dores e encontrar sentido. Então, eu fico muito feliz de você ter aceito o meu convite. Eu gostaria que você se apresentasse. Eu fiz uma breve apresentação, mas eu queria que você contasse para a gente como que foi a tua trajetória, Cíntia. Você já me contou, você já me falou sobre ela, e é por isso que eu te convidei, porque talvez muitas outras pessoas, não só mulheres, tenham passado por situações muito parecidas, de viver no lar, de viver o abandono de uma casa, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória. Tá bom, Helenita. Então, meu nome é Cíntia Barros, hoje eu tenho 46 anos, né? E como eu te contei da minha história, eu aos 6 meses, né, fui nascida de uma mulher, de uma moça de 18 anos. A minha mãe, ela na época, ela era viciada em drogas, vivia nas ruas, e a minha avó materna já estava cuidando de um dos meus irmãos. E vendo eu naquela situação, a minha mãe em situação de rua, ficou com muita dó de ver mais um neto, né, nascendo naquela situação, e pediu que minha mãe me entregasse a ela. Mas eu acho que antes disso, Cíntia, desculpe te interromper, eu acho que seria interessante você contar para as pessoas que você viveu nas ruas por 6 meses com a sua mãe, né?
Ah, sim. Quando eu nasci, né? Vou contar desde o início, na verdade, né? A minha mãe, ela iniciou nos vícios das drogas aos 14 anos, deu muito trabalho à minha avó. Teve meu irmão, né? O primeiro filho dela aos 16, e continuou nas ruas e deixou este filho com a minha avó. Aos 18 anos, ela engravidou e com esse medo, né, novamente, de levar para casa uma criança, né, ter a rejeição dos pais em relação a esse fato, ela não tinha estrutura alguma, vivia nas ruas, ela ficou comigo, né, gestante nas ruas, passou por situações difíceis, até mesmo uma vez ela se envolveu numa briga e acabou cometendo, infelizmente, quase um homicídio, né, ela atirou num rapaz que tentou violentá-la, era um homem que violentava as pessoas na rua, e ela foi uma das vítimas, e ela disse que acabou se envolvendo nessa briga. Minha avó enfrentou o tribunal, ela gestante, ela chegou a ser presa, eu fiquei com ela, né, ainda na barriga, acho que ela estava com uns 3 meses de gravidez, uns 2 meses na prisão, depois ela foi solta, só que ela não foi para casa, ela ficou nas ruas. E nisso a minha avó sem notícia dela, ela voltava e voltava para casa, e minha avó naquele sofrimento, criando os netos, os filhos, né? Meu avô, infelizmente, já era um homem alcoólatra, então minha avó sofria com o alcoolismo do marido, tinha que trabalhar fora, tinha os filhos que a ajudavam, mas eles também não eram já adultos, né? Tinha diferença de 10 anos de nós na época dos netos. E quando ela soube que eu nasci, ela ficou, né, muito consternada com aquela situação. Ela falou: mais um para sofrer com a minha filha nas ruas. E ela começou a investigar onde minha mãe estava comigo, como que eu estava, e uma senhora abrigou a minha mãe, né, na época, que ajudava, morava numa comunidade, falou: você não vai ficar nas ruas com essa menina, agora você vai ficar aqui comigo, até ela ter uma estabilidade, você tomar um lugar para ficar. Isso, minha avó foi conhecer o lugar e viu que ali, sem condições alguma, falou: dá essa menina para mim, porque como eu crio o seu primeiro filho, eu vou criar ela também, não tem condições de você ficar com ela. E minha mãe não queria me entregar, porque já tinha dado o primeiro, e aí o apego, tudo, e isso foi rolando até os 6 meses. Eu muito enferma, com 6 meses, minha avó me conta, né, que aí de tanto insistir, um dia minha avó falou que minha mãe chegou em casa comigo numa sacola, como ela era viciada em drogas, ela não tinha a mente dela muito certa, né, e às vezes não tinha nem outro local para me colocar, colocou numa sacola de nylon, e falou: tá aqui, mãe, você tanto insistiu, vou viver a minha vida e você fica com a Cíntia. E começou a minha trajetória, minha avó cuidando de mim e com os meus tios, tudo, né? E foi indo, só que aí minha mãe engravidou novamente do terceiro filho, na mesma situação, de ruas, aí o hospital ligava, minha avó ia buscar. Quando ela teve o terceiro filho, minha avó decidiu colocar um DIU nela, né? Tipo assim, vou evitar que você venha ter mais filhos. Ela foi muito resistente a isso, mas minha avó conseguiu pelo SUS, tudo, colocou. E ela sumiu. Ela sumia. E essa outra irmã sua? Ela levou Ainda não. junto? Não, só tinha só tinha nós 3 no momento. O que ela fez com a terceira filha? Não, aí depois ela casou. Aí história, né? Primeiro nós fomos criados pelos meus avós, e quando eu já tinha uma idade mais ou menos assim de uns 8 anos, veio a notícia que ela tinha conhecido uma pessoa, ela casou com essa pessoa, conheceu-a nas ruas ou em alguma das prisões, porque a vida da minha mãe não era somente uma vida de rua, como ela era envolvida com drogas, sempre nós tínhamos a notícia de prisional. E mesmo eu pequena, com 7, 8 anos, eu ia com a minha avó levar as coisas para ela em presídio. Então eu tive que frequentar esses lugares para ajudar minha avó, para levar as coisas e para ela nos ver. Meus irmãos não iam, mas eu sempre acompanhava a minha avó. Então era muito difícil frequentar esses lugares, ver ela naquela situação. E nessas idas e vindas, não sei como ela conheceu uma pessoa, né? E aí ela pegou, quando ela teve uma das saídas, ela casou com essa pessoa também era viciada em drogas, foram morar numa comunidade, e, apaixonados, segundo ela, decidiram tirar esse DIU e constituir uma família. Desse casamento, ela teve mais 3 filhas. E minha avó ficou muito triste, porque pensou: meu Deus, vai ser mais 3 sofrimentos, né? Só que com esses 3, ela criou. Ela ficou com ele um tempo, só que quando a novinha, tipo, no período de 10 anos que eles ficaram juntos, a novinha tinha 7 meses, ele, como também era um viciado em drogas, envolvido com coisas ilícitas, ele foi assassinado numa festa. Aí foi muito difícil, ela ficou sozinha com as 3 crianças, aí foi acionada a minha avó novamente. Isso eu já era já uma menina, uma mocinha já, né? Tinha já uma irmã de 14 anos, uma de 10, de 7 e a outra 3 aninhos, tinha meses.
Aí nós fomos acionados, fomos até lá verificar as crianças, tudo. Aí foi aquela tristeza, né? Porque ela também foi presa. E aí as meninas ficaram abandonadas. Aí ficou uma na casa da madrinha, outras em casas diversas. Resumindo, essas crianças depois, a mais velha ficou na comunidade de 14 anos, não quis ir morar com a minha avó, porque não tinha contato nenhum. E as outras duas, eu já tinha já uns 19 anos, elas foram deixadas em casa. E aí começou, né, antes disso, eu já trabalhava, ajudava em casa, já tinha aquela responsabilidade, porque assim, deixando bem claro, minha avó, ela pegou nós para criar, só que assim, né, quando ela nos criava, ela não tinha aquele afeto pelo sofrimento da vida, tudo, né, ela tinha afeto de vó, mas ela deixava bem claro, vocês moram aqui porque eu estou dando um teto, mas chegou 14 anos, como os meus filhos, vocês vão tirar documento e vão trabalhar. Eu tive que trabalhar desde os meus 14 anos. Como que foi a tua vida dentro da casa da tua avó, nesse período antes de tudo isso, Cíntia? Porque você conta, você relata que a sua mãe ia e vinha. E você, Isso. menina, e morando com a avó, que não era uma avó carinhosa, que não era uma avó que substituiu uma mãe, digamos assim, ela te dava casa, comida, né? Você tinha um teto, mas você não tinha afeto, né? Você foi criada com abandono emocional. Como que foi você ver a sua mãe diante de tudo isso? Eu acho que tem uma história, aquela história da ambulância, que eu acho que é uma história muito incrível para você contar com pessoas, né? Com certeza. Na minha infância, não foi me explicado, né? Eu fui deixado lá para minha avó criar, e como minha mãe sempre ia lá, eu nunca foi me explicado, olha, você não tem pai, a sua mãe te deixou aqui. Quando criança não era explicado. Até hoje você não sabe quem é seu pai. Não sei. Eu fui saber depois de muito tempo que não sei nome, não onde mora, só saber que na época que ela engravidou, ele era casado e ela não pôde ficar com ele. Aí nisso que ela deixou com a minha avó, mesmo ela nas ruas, ela vinha nos visitar, eu e os meus irmãos, minha avó permitia. E ela sempre levava alguma coisa para mim, tudo. Então eu tinha um certo apego com ela, mas não sabia direito qual era o papel dela. Eu chamava minha avó de mãe e ela pelo nome dela, né? Então, uma das vezes que ela ia, ela às vezes ela saía de discussão, porque ela chegava drogada, aprontando, aí minha avó tinha que expulsar ela. Não vem pra cá. Você tinha quantos anos, Cíntia? 5, 6 anos. Imagina uma criança de 5, 6 anos, não entendendo absolutamente nada, uma mãe que vem, que sai, a mãe, o sentimento, como que você lembra de alguma coisa nessa época, de sentimentos, de como que alguma coisa que você pensava, eu sei que faz muito tempo, né, mas você lembra alguma coisa, assim, que você falava, por que isso acontece, você questionava alguma coisa, como é que era? Eu sentia muita falta da minha mãe, assim, mesmo não sendo explicado, e eu chamar minha avó de mãe, era bem dito, assim, que minha avó era minha avó, e meus tios eu tinha uma tia que me dava muito carinho, mas eu chamava ela de tia. Então, na hora de dormir, eu lembro que eu chorava muito, mas porque eu sentia falta quando ela ia embora, e não entendia por que ela ia embora e não me levava. Então, né? Você sentia, por que ela me deixava aqui? Por que ela me deixa aqui? Por que ela não fica? E assim, nem perguntava, né? Porque antigamente os adultos não explicavam assim, olha, tinha aquela paciência de explicar, e eu também não sabia nem perguntar. E aí, uma das vezes que ela esteve lá em casa, do nada, começou uma discussão, a gente não entendia, eu não consigo entender, assim, te falar claramente, porque era muito pequena, né? E ela estava comigo, normal, mas de repente começou uma briga, ela foi afastada de mim, e nisso chegou uma ambulância. Eu só via barulho. A avó chamou uma ambulância. Chamou uma ambulância, e aquele barulho na rua, aquela movimentação, sabe como que é? Os vizinhos saíram para fora, e aquela gritaria, sai para fora, você ia aquela luta, e eu não estava entendendo por quê. Tinha uns enfermeiros, teve que entrar dentro de casa e colocar na minha mãe uma camisa de força. Então, você assim, tinha quantos anos? 6 anos. 6 anos você vendo toda essa... Eu lembro. Porque... Como é que tá essa dor agora para você, Cíntia? Você lembrando disso? Olha, hoje está mais calmo, porque eu vou contar o processo que eu passei depois que eu me tornei terapeuta, né? Mas quando criança foi muito assim, chocante para mim, porque além de ver a cena, naquele apego, ela chamava o meu nome, né? E eu lembro, assim, nitidamente que ninguém falou, calma, ou me tirou a criança da frente daquela cena. Deixou eu ver ela sendo conduzida naquela camisa de força, que era uma coisa muito, assim, chocante, né, na época de forte, né, e, assim, colocada sem explicação nenhuma. Eu comecei a chorar, porque ela estava junto comigo e, de repente, estava ali e era normal. Isso por causa de uma discussão. A sua avó foi lá... Mas eu acho que... Mas essa discussão teve agressividade, teve alguma coisa no sentido de bater, de alguma coisa, ou foi só uma discussão?
Eu sei que ela chegava, ela começava a ofender muito a mãe dela, falar muitos palavrões e querer pegar as coisas e jogar no chão, assim, sabe, surtar mesmo. Então, minha avó não tinha controle sobre ela, nem meu avô. Então, a única forma de contê-la, né, que aí ele percebia que era uma droga, que ela estava drogada ali, e eu não percebia, que era uma criança, não sabia nem disso, né, era isso. Só que ela me pedia ajuda, acho que também por estar drogada, porque eu não poderia fazer nada, né. Então, eu só lembrava da cena, ela olhando para trás e chamando meu nome. Me ajuda, Cíntia, Durante me muito ajuda. tempo isso doeu para você, né, Cíntia? Nossa, foi muito Quando doloroso. você se lembrava, eu acho que é importante a gente colocar que você não está emocionada agora, não está chorando, porque você tratou essa ferida. E nós vamos Isso. contar sobre isso um pouco mais para frente. Mas durante muito tempo, até pouco tempo atrás, você lembrava disso, isso te trazia raiva, medo, frustrações, né? Conte um pouquinho dessas suas emoções. Era uma coisa assim que eu levei na vida para sempre. Todas as vezes virada de ano, tudo, eu lembrava dessa cena, sentia a falta dela, dormia chorando, tinha sonhos assim muito estranhos com ela. Eu sempre sentia essa falta e não entendia, né? Assim, o porquê dessa falta, porque eu nunca morei, eu morei até os 6 meses, mas não tinha morado antes com ela, e todo mundo, assim, como ela era drogada, era muito difícil as pessoas aceitarem assim, ela como pessoa na família, tinha realmente a discriminação, ela não tinha jeito, não prestava, eu só ouvia coisas ruins sobre ela, né, e eu como filha amava, eu não tinha De assim, né, forma alguma ela foi acolhida ou foi levada para um tratamento. Nós estamos falando isso de quantos anos atrás? 40 anos atrás. isso, uns 40 anos atrás, Então, não, assim, uma época muito diferente, onde que você não tem tanta informação como se tem hoje. E como que era a verdade. sua avó nesse momento? Quando aconteceu toda essa cena, como é que foi dentro de casa, com a sua avó, com o seu avô? Ninguém conversava com você? Como é que foi? Olha, ninguém explicava. Se fosse perguntar da minha mãe, sempre era coisa negativa que falava. Tá vendo? Olha que sua mãe é pronta. Ela vem de longe, fica tanto tempo fora, quando chega aqui, olha o que ela pronta. Olha, melhor mesmo ela não vir mais. Era só essas coisas negativas que eu ouvia. A minha avó era uma pessoa muito nervosa, né? Por conta desses problemas, ou ela tinha problemas mesmo neurológicos, que ela já tomava Ela medicamento. já é falecida, Cintia? Já é falecida há 6 anos. Então, ela não tinha muito tato, muita paciência para nos explicar as coisas. Uma pessoa muito nervosa, como meu avô, que era alcoólatra. Meu avô não, meu avô era tranquilo. Ele só chegava às vezes bêbado, dormia tal, mas nunca chegou a ser agressivo nem falar nada para mim. A minha avó não, ela transferia aquela frustração que ela tinha com A a filha, raiva dela. a raiva, entendeu? Para mim. Então, E ela tudo que eu falava fui o quê para você? ela falava que tinha aquela vida porque nós tínhamos nascido. Olha, se vocês não tivessem vindo, eu não estava nessa desgraça. Se vocês não tivessem nascido, eu não estava nessa Então, situação. além de você verificar todas essas cenas que você via quando criança, ainda você cresceu num lar se sentindo culpada por estar ali. Sim, eu não podia fazer nada de errado. Tudo era ameaçado, tipo, eu tinha medo, né, da minha avó em tudo. Eu nem apanhava. As pessoas falam, nossa, você tem tanto medo da sua avó, mas é porque ela era muito, assim, firme nas coisas, né? Tanto que ela me levou até para uma igreja, numa fé, tudo, e ela era muito rígida. E quando eu cheguei aos 12 anos, ela falou para mim, se você não quiser mais seguir a fé, não precisa. Mas se você for seguir, você tem que seguir corretamente conforme, né, a doutrina daquele local. Ali para mim foi um divisor, porque realmente eu às vezes pensava mesmo não seguir mais o que ela seguia, porque não concordava a forma que ela demonstrava o amor, né? Mas os meus caminhos, de alguma forma, foi designado diferente, e ali eu encontrei o amor, né? Acabei me apegando mesmo à fé, às pessoas, Acho que teve isso é muito muito. importante a gente colocar, né? Porque às vezes a gente passa por situações e a gente fica tão revoltado que a gente tira a fé da vida da gente. Mas para Sim, você foi o contrário, né? Foi naquele momento em que houve uma transformação na sua vida. sim, e eu encontrei pessoas muito boas, Helenita, na igreja, entendeu? Pessoas que, assim, pessoas mais velhas, que hoje têm a minha idade, vi aquela menina sem o pai, sem a mãe, que me acolheram, e graças a Deus foram pessoas que não me exploraram, né, da situação, aproveitou. Não, eram pessoas muito bem, assim, formadas, me davam muito apoio, pedia para mim amar a família, eu sempre fui orientada, independente da situação que eu estava passando, a ter paciência, ter amor, né, que tudo isso ia passar. Isso eu só tinha 12 anos. E Eu já você trabalhei, concordava com isso, Cíntia, naquela época? eu não tinha saída, na verdade. Para mim era como com 12 anos eu fui trabalhar na casa de uma mulher.
né? Eu estudava de manhã, chegava em casa, fazia as minhas obrigações que eu tinha, e ela começou a me convidar a ir na casa dela, tipo, estender uma roupa, ajudar ela com os filhos dela, só tinha 12 anos, eu ia da 1h30 da tarde às 5h30. Nesse período, essa senhora, ela me tratou como filha. Como ela via que eu estava sem orientação alguma, minha avó daquela idade, não tinha paciência, eu são os meus pais, e ela era da igreja, ela começou a me explicar um monte de coisa da vida, e falar, e me dava muito carinho, então me apeguei muito a essa pessoa, né? Só que aí, quando fiquei 7 meses nessa casa trabalhando à tarde, aí um dia ela queria fazer uma proposta que eu trabalhasse integral quando eu fizesse 14 anos, 13 anos. A minha avó não quis que eu continuasse lá, porque ela falou, eu vivi a vida inteira como doméstica, e eu não quero isso para você, porque minha avó, mesmo com toda ignorância, ela prezava o estudo, né? Ela só falou, não, você vai continuar estudando, você vai ter uma profissão e você não vai trabalhar na casa dos Ou outros. seja, ela era uma pessoa dura, amarga, como você relata, mas ela te deu um direcionamento, né? Porque toda essa amargura dela também, né, Cíntia, também, de certa forma, te protegeu de muitas coisas, né? Sim, ela, na verdade, tinha medo, né? Que eu seguisse o caminho da minha mãe, né? E seu irmão, Cíntia, como é que ficou essa relação de vocês dois dentro de casa? Olha, eu e meus irmãos, o mais velho era um amor de pessoa comigo, não teve contato muito com a mãe, né? Então ele não falava com ela nas vezes que ela ia. O mais novo, nós temos diferença de uns 4 anos, mas a gente sempre se deu muito bem. Só que meu irmão também, eu já quando nós estávamos adolescentes já, né, jovenzinho, o mais velho começou a dar trabalho de faltar em serviço, aí depois foi para a aeronáutica, se acertou, foi ótimo, minha avó achou ótimo. Aí veio a minha vez, comecei a trabalhar com 14 anos, ajudar em casa, e já estava já firmada, como eu falei para a senhora, com boas amizades e na fé, então eu estava bem direcionada, mesmo com as minhas dores. Não teve tempo de revolta, não tive nenhum tipo de momento de revolta com a minha avó, nem tinha voz Nem para teve isso. tempo para isso. Nem tive para isso. E meu irmão mais novo, muito paparicado, né? Porque era o bebê, era o mais lindo, que a gente é tudo diferente, porque nós três somos todos de pais diferentes, né? O mais moreninho é um pouquinho mais branquinho, o outro loiro do olho azul. Nossa. Então a minha avó era, nossa, ele era a joia de casa, né? E ele começou a aprontar, né? Ele infelizmente também foi para o mundo das drogas, do crime, e fez muito minha avó sofrer, né? Foi muito difícil. Eu e meu irmão foi para o caminho da fé, nós não fomos direcionados para isso e ficamos em paz. Meu irmão também não foi para a revolta, não. E deu um bom exemplo, mas meu irmão mais novo já não. Né? Desde a sua infância, seus 12, 13 anos, nunca trabalhou e foi o mesmo caminho. Né? Até hoje, assim, hoje ele está melhor, mas ele foi um caminho muito triste dele também. E nisso, Helena, então, eu comecei a trabalhar, como eu falei, aí as minhas irmãs nasceram, né, voltando. Então, da minha casa foi isso. Eu não tive tempo de ter revolta. Eu não tive, assim, não sei, Mas foi por isso dentro. você não tinha revolta, mas tinha tristeza. Muita tristeza. Eu era uma pessoa muito fechada. Quando eu comecei a trabalhar, eu era uma pessoa muito tímida. Eu tive muitos problemas emocionais de, como que a gente pode hoje, né? Eu reconheço que foi de problemas no estômago. Eu tive 3 úlceras estomacais. Eu tratei, eu ia no médico sozinha, eu ia no dentista sozinha. Eu fiz muita coisa assim, sem assim, orientação dos outros, mas como eu trabalhava, tinha assistência médica, assistência odontológica, eu sempre buscava ajuda, mas eu não confiava em ninguém. Eu não conversava com ninguém, porque eu tinha receio do que as pessoas iam fazer, mas graças a Deus muitas pessoas boas se aproximaram de mim e começaram a conversar comigo e falar, por que você não se abre? Você só tem tristeza, você só tem angústia, porque era uma menina fechada, doente, assim, emocionalmente, né, mas não tinha, e assim, às vezes na condução eu conversava e uma vez uma pessoa falou para mim, um dia você vai precisar fazer uma psicanálise. Se a sua história, e eu contava, eu ficava assim, eu não entendi o que era, né? Ele falou, você vai ter que fazer uma análise, porque, menino, o que você passa? Mas eu contava assim, como se fosse uma trajetória mesmo de firmeza, tipo, eu tô aqui em pé e tranquilo, isso daí faz parte da vida, não sabia o que era ser frágil, achava-se-me forte, né? Tipo assim, não preciso de apoio nenhum, porque eu consigo passar tudo sozinha, mas na verdade, quando ia para casa, o travesseiro, as coisas que eu via, aí, para piorar, quando a minha mãe, né, voltando que ela saiu de casa e ela constituiu outra família, eu senti muita dor, porque eu pensava que ela um dia ia me buscar. Eu tinha essa ilusão. Você criou essa expectativa dentro de você de ter essa família, mesmo você estando lá com a sua avó e você lembrando de todas as cenas, você queria ir morar com a sua mãe. Isso, e assim, para mim foi tipo uma traição, isso nunca né? aconteceu. Nunca. Eu falei, como pode? Ela casou, ela teve mais filhos, ela tirou o DIU. Para mim, assim, era como que ela criou mais 3 e não me criou, né? Mas como é que ela criou esses 3 filhos? Foi uma situação muito difícil, Pior né? que a tua, né?
muito pior, as meninas ficaram na comunidade, o pai das meninas era uma pessoa que não tinha juízo também, como a própria mãe, né? Então criava daquela Passaram forma. necessidades, passavam fome, Muita sem coisa. estrutura nenhuma dentro de casa. Acho que é importante a gente colocar tudo isso, né? Mas Sim. mesmo assim, a gente tem aquele sonho de querer a mãe perto da gente, porque vocês também idealizavam uma mãe que fosse carinhosa, que fosse amorosa, né? Coisas que a Isso. sua mãe, por questões da vida dela, nunca foi. Isso mesmo, e quando eu falava, questionava os meus tios ou uma tia sobre eu tive que algumas vezes ir atrás dela, por conta de documentação, porque eu era registrada no nome dela, minha avó não tinha minha tutela na época, e uma vez eu passei uma situação muito difícil, porque a gente foi atrás dela e não encontramos ela no endereço. Então minha tia falou muita coisa para mim. Criança, ela realmente guarda. Não adianta. Ela falou muita coisa. Você tá vendo o que é você vir atrás da sua mãe? Sua mãe é isso, aquilo. Eu tinha acho que uns 12 anos, eu nunca esqueço. Eu voltei chorando, porque era longe, era distante, né? Eu moro na Zona Leste aqui de São Paulo e ela A morava na. expectativa de ter ido encontrá-la, mas não encontrou e ainda teve que ouvir uma série de coisas. Eu acho que esse ponto, Cíntia, é muito importante para quem está nos ouvindo entender o seguinte, né? Você que está em casa assistindo agora a declaração da Cíntia, como que você trata seus filhos? Quais são as coisas que fala para ele? Porque ser dura, educar, impor limites é uma coisa, né? Agora, você descarregar raiva, falar coisas, isso guarda, você guardou por muito tempo. E isso teve reflexo durante a sua vida. Apesar de você sempre estar no caminho reto, né, muitas coisas foram difíceis para você no sentido de que a prosperidade não vinha, os relacionamentos foram difíceis, né? Aproximação com as pessoas, confiar nas pessoas, né, Cíntia? Porque acho que esse é um ponto bem importante. Quantas coisas você perdeu na vida que você poderia ter tido se você tivesse um pouco mais de afeto. Então, você tinha casa, comida, vamos lembrar isso de novo, mas você não tinha nada emocionalmente de afeto de nada. Era como se você vivesse ali naquela casa e só. Sim. E muitas coisas eu fui aprendendo com as pessoas de fora. Como eu passava as férias, às vezes, na casa de uma tia, de um tio, eu vi que a educação, muitas vezes, era dado lá fora. Eu passava muita vergonha, assim, diante de alguns primos, porque tinha um comportamento, né? Eu até lembro que eu trabalhei, que mesmo eu trabalhando fora, final de semana eu fazia bico trabalhando em casa de família. Meu primeiro emprego, eu comentei com a minha chefe que eu fazia isso desde os 12 anos, ela me convidou. Falei, então eu vou te chamar para você fazer faxina na minha casa no final de semana. E no primeiro final de semana que eu fui, na hora de almoçar, ela falou assim, então vamos dar uma pausa e vamos lavar as mãos. Parece uma coisa simples, Helenita, mas me marcou muito. Eu não sabia que tinha que lavar as mãos antes de almoçar. Isso com 14 anos. Com 14 anos. É uma coisa assim, simples, básica, mas assim, não tinha essas instruções simples, básicas. Básica para quem entende isso dentro de casa, né? Isso, aí você fica assim assustada. Aí eu seguia o rito das pessoas, né? Não falava, eu não sabia que era. Observava, ok. Eu ia sempre por exemplo, né? E assim, as tristezas, tudo, eu ficava sendo, às vezes, eu acredito que eu, como era muito calada, às vezes eu era até um pouco ignorante, porque eu espelhava o que eu passava em casa para as pessoas, né? Aquela menina, aquele bichinho de mato. Mas aí, pessoas que gostavam de mim me orientavam, olha, você tem que amar a família. Eu ficava meio assim, né? Conceito família, porque tinha essa falta. Mas foi passando os anos, aí eu fui estudando, né? Terminei, aí quando eu estava com 19 anos, como eu falei, que a minha mãe foi novamente presa, o pai dessas crianças foi assassinado, essas duas crianças vieram morar com a gente, né? Uma de 7, na casa da minha avó, uma de 7 e a outra de 4. Esse momento minha avó já era mais idosa, já era mais revoltada com a situação, eu já tinha 19 anos, então minha avó, assim, ficou muito chateada com aquela situação, mas ela não teve coragem de não aceitar essas crianças, e ela virou para mim e falou... Como é que essas crianças vieram em casa? Elas vieram... Como é que era o estado emocional? Você já conta o que a sua avó falou, mas como é que vieram? Ah, tadinha, totalmente perdidas, porque uma estava na casa da madrinha já fazia alguns anos, mesmo com também os pais... totalmente abandonada, né, Cíntia? Totalmente abandonada, uma de 3 anos, assim, a de 7 anos, assim, muito arredia, né, porque estava sentindo falta da mãe e tudo, e nunca tinha tido contato com a gente, contato conosco. Nós não tínhamos contato, ela ia de vez em quando, mas assim, nós não tínhamos convívio familiar. Então, assim, para elas também foi um susto, né? Da noite pro dia, pá, vou morar com aquela avó que era só dita como avó rígida, a avó que criou os 3 primeiros, era essa história que era contada a elas. Então, para elas foi muito assustador.
né, chegar lá naquela vulnerável, sem roupa, sem condições alguma, né, elas E vieram aí assim. elas chegaram na sua casa, lá na sua avó, e aí, o que que a sua avó disse para você? A minha avó simplesmente falou: bom, eu criei vocês três, seus tios me ajudaram, agora eles casaram, só tem você e tinha meus irmãos, né, em casa, e agora a responsabilidade é sua. Eu como? Sim. Sua mãe não deixou você como herança para mim? Agora ela deixou esses filhos para você. Você vai ter que trabalhar, você vai ajudar em casa, lógico, né? Mas o que elas precisarem de roupa, comida, remédio, médico, um monte de instrução, vai ser você. Você vai ser a Então você com solicitada. 19 anos virou mãe de uma criança de 7 e uma de 3. De 3. E aquele dia foi o dia mais triste da minha vida. Eu saí de casa assim, arrasada, fui na casa de um amigo, de uma amiga, né? Chorei muito, as pessoas não tinham muito o que fazer, a não ser falar, tenha paciência, como eu tinha tido toda a minha vida, né? E naquele dia, mesmo com a fé que eu tinha no coração, eu cheguei a pensar no suicídio, porque eu achava que ele era o único caminho que eu tinha de saída para sair Para tirar daquela aquela situação. dor que você estava. Eu tava com muita dor. Aí eu andei assim numa avenida, eu lembro até hoje, eu fiquei uma avenida assim, eu chorava muito. Até chegar em casa, eu tive que chorar sozinha mesmo e aguentar. Eu falo pra você, Lenita, foi Porque assim todo mundo falou para você, seja paciente, seja paciente, e a gente vai guardando tudo isso, né? Como se a gente tivesse que ser paciente, como se a gente tivesse que aceitar tudo isso. E isso é um erro, porque a gente vai colocando coisas dentro da gente, vamos colocando e vamos colocando. Um dia, que foi o dia que os seus irmãos chegou, isso tomou uma proporção muito grande, né? Porque além de tudo que você tinha passado, você tinha que ser responsável por duas crianças. sim. Tinha que. Quando você teve esse sentimento de vontade de não viver mais, como é que foi isso? Foi muito difícil, porque naquela época eu não pensava só numa doença, eu não tinha conhecimento, né, de doença emocional, ou de tristeza, ou de angústia. Para mim, tudo era ligado mais à fé. Então, como nós não criamos no suicídio, não tinha outro olhar hoje, né, para a pessoa que faz isso, é pecado, você vai para o inferno, tudo, né, você tinha mais medo do que conhecimento daquilo que você não podia fazer. Então, eu tinha um certo temor. Falei, não, eu não posso fazer isso com a minha vida, né, se eu lutei até aqui. Então, Eu já a tinha. religião, nesse ponto, por medo, te salvou. Me salvou. Pelo Foi a medo. fé. Mas como é Pelo... que é, Cíntia? Vamos contar para as pessoas que estão nos assistindo, porque isso aconteceu comigo também, eu conto essa história, né, desses pensamentos suicidas, quando eu tive depressão. Isso aconteceu comigo e é tão importante a gente como falar para as pessoas dessa vulnerabilidade, que o primeiro pensamento que vem é muitas vezes querer tirar aquele sofrimento. E tirar o sofrimento, às vezes, está associado a tirar a vida. Né? Eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que a gente entende essa dor, né? Que ter esse pensamento, de certa forma, é normal, digamos assim, de você achar que você tem que tirar a tua vida. Mas existe um outro lado disso, que a gente entendeu o sentido de tudo isso, né? Então, assim, eu quero deixar claro que quando eu falo normal, aqui eu não estou falando banalizando isso. Estou dizendo que o sofrimento é tão intenso que vem esses pensamentos à nossa mente. E aí, como que eu resolvo isso dentro da gente, né? Como é que você tira essa dor que está dentro de você? Porque a dor do abandono, ela é uma dor muito forte, passar por uma criança, passar por toda essa situação, né? Ir crescendo, amadurecendo, sem ter afeto, sem ter um lar estruturado, sem ter básico, como você falou, né? Lavar as mãos. Você aprendeu tudo sozinha, ninguém te orientou. Então, acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, que se você sente isso, sabe, procure ajuda, porque não é uma solução, é um desespero, né? Você tentar o suicídio, né? Com certeza. E quando você está naquele pensamento, como eu te falei, a fé me salvou, né? Me Mas se eu salvou não também. tivesse uma estrutura, eu teria feito bobeira. E assim, hoje, analisando, as pessoas, elas às vezes nem têm noção, né? Às vezes não acontece, a pessoa pegou, eu falei com ela ontem, ela estava sorrindo,
ou ela estava assim, sabe? Isso. Né? No outro dia. Mas você não vai dar sinais para a pessoa, você não vai falar, olha, eu tô aqui te pedindo ajuda porque eu quero me matar, porque eu quero acabar com a minha vida. Não, você quer. Não, é a história de vida da pessoa. Né? E isso que as pessoas não entendem, não é porque ela tenha resolvido, está hoje, como você, está numa condição melhor do que você viveu, que aquela dor não está ali dentro. Então, eu acho que esse ponto que você está trazendo é um ponto extremamente importante para a gente discutir, né? Para a gente falar para as pessoas isso. Não tem sinais claros. Os sinais o que essa pessoa passou? Como é que foi a história de vida dela? Porque quando você olha para isso, você valoriza buscar ajuda emocional. As pessoas não buscam ajuda. Elas fazem dívidas para comprar carro, para comprar roupa, para ter estética, para comprar uma casa, para fazer tudo isso. Mas elas não são capazes de fazer um parcelamento, digamos assim, para fazer um processo terapêutico. O processo terapêutico ele é banalizado, é como você falou. Eu acho que esse ponto que você falou é muito importante. Vai aguentando, né? Tudo vai dar certo. Só que você não aguenta. Um dia estoura. Um dia tudo isso vaza. E aí? Quando vai ser? Aí a pessoa faz isso e nossa, mas ela estava tão bem. Será? É verdade. E a pessoa não. E os amigos não identificam, né? Porque você não sinaliza, eles acham que uma palavra amiga que estão dando para você vai dar tudo bem, e nem passa na mente deles que nem de falar, né? Olha, não vai comer. Hoje em dia, não, né? Hoje as pessoas falam mais assim com cuidado, tudo. Mas antes nem tinha esse tato de falar, olha, não vai cometer alguma coisa de errado, porque você nem tinha isso na mente. Você tinha aquele. Mas eu confesso que eu senti, foi assim, eu não consegui falar para as pessoas que eu senti isso. Ninguém fala, né? Eu também não falei. Né? Nem falei, porque eu nunca me coloquei como vítima, né? Não conseguia, né? Se a gente fala também, algumas pessoas vão dizer, você é ingrata, você tem tudo na tua vida, olha não sei o quê, por que você está tendo isso? Então, esse também é um outro ponto, né? Porque não é ser vítima, é uma dor, é uma escuridão que dá dentro da alma da gente, que a gente vai guardando isso. Eu lembro que quando eu tive depressão, as pessoas falavam muito para mim assim, mas você é uma mulher forte. Exatamente por eu ser forte é que eu tive depressão. Porque eu fui acumulando, guardando coisas que nem eram só minhas, assim como você. Verdade. A gente vai acumulando, né, pensamentos, sentimentos, e sem, assim, compreensão. Eu falo, para mim, foi um milagre tudo que eu passei naquela época, sem orientação alguma. Ninguém falou, olha, valoriza a vida, pensa para frente, né? Só falava, tenha paciência, sua avó, suas irmãs, agora vamos enfrentar mais uma situação. E era assim que eu enfrentava. Voltei para casa, tranquilo, levei minha irmã algumas vezes no médico, quase, tadinha, ficou muito mal, porque eu não tinha entendimento de comprar remédio nem nada, e minha avó me auxiliava em algumas coisas, e ficava mais revoltada com a minha mãe, né? Tipo assim, aquela saudade que eu tinha dela, quando as meninas foram morar comigo, se tornou em raiva, né? Tipo, puxa vida, né? Além de me deixar, você deixou essas pequenas, né? Aqui, e elas estão sofrendo o que eu passei. Eu acabava, assim, sentindo dó das crianças, né? E as crianças ficaram com você até quantos anos, Cíntia? Eu tinha 19, eu casei com 23 anos, elas continuaram, elas viveu com a minha avó assim, uns 6 anos. Até eu casar, eu ainda dava um apoio, mas aí quando eu fui casar, eu não levei elas para casa. Nesse tempo aí, a minha mãe, numa prisão ou outra, foi solta, pegou elas, né, já com uma certa idade. A mais novinha de 3 anos, meus tios se apegaram muito a ela, não queria que elas voltassem para a comunidade, mas a de 7 anos não teve jeito, voltou com a mãe, porque já era mais apegada, e repetiu o ciclo da mãe, né? Viciou-se em drogas, teve vários filhos, cada um de cada pai. A mais nova, que ficou com a minha avó, infelizmente ficava numa casa ou outra, porque não se adaptou à educação, já era outra fase, né? E eu me casei. E de longe eu ia acompanhando elas e auxiliando no que podia. Essa foi a história, né? Minha avó ficou... Como é que foi essa fase de você namorar, de você ter um casamento, né, de você casar? Porque, assim, é outra fase na vida, e aí é o afeto, é o amor, né? Como é que foi isso? Nos namoros foram mais difíceis, né? Teve pessoas que aproveitavam. Eu ouvi assim que, tipo, eu comecei a namorar com 17 anos. Então, eu vi que mesmo dentro da fé, as pessoas aproveitavam de ver que aquela menina frágil, sem a mãe, sem o pai, e queria empurrar às vezes seus filhos, né? Tipo assim, para aquela moça pura, né? De que não tinha relacionamento nenhum com outra pessoa,
e eu cheguei quase a casar com pessoas que não tinham condições, assim, nenhuma, assim, financeira, nem emocionalmente, não tinha sentimento, eu ia realmente me entregar, mas aí acontecia alguma coisa que graças a Deus não dava certo, então eu era muito frágil em relação a sentimentos. Quando eu conheci meu esposo, eu já tinha 21 anos. Com aquela orientação, como eu te falei, de pessoas boas, tudo, eu me mantive firme no meu trabalho, e do trabalho eu comecei a fazer faculdade, porque eu tive uma ajuda Você fez financeira, faculdade do que? administração. Eu Certo. tinha um sonho de fazer faculdade, mas eu terminei o ensino médio com 19 e não tinha condições alguma de pagar uma faculdade. Aí uma das amigas me arrumou um trabalho onde lá eles chamavam de subvenção, né, que era uma parte da faculdade. Eles Então, me ajudavam pagando a faculdade. pagando a E aí você faculdade. foi fazer. Isso, foi difícil também, Lenita, porque quando eu entrei na faculdade, eu ajudava em casa, como eu sempre te disse. E eu fui conversar com a minha avó para falar: olha, mãe, eu preciso fazer faculdade, tudo. Só que a faculdade era R$ 400, eu recebia 350. Tipo, eu até ajuda do serviço, mas eu não ia ter o dinheiro que eu tinha que dar para ela. Ela falou: tudo bem, você vai estudar, só que aqui em casa você vai ter que continuar ajudando. Quer dizer, eu não tinha apoio algum. Você vai ter que se virar. Você faz faculdade, você faz o que você quiser. Mas ajudar aqui em casa, e não precisava tanto, assim, sabe? Já estava já um pouco melhor, mas ela era lei aquilo ali. E eu passei muitas humilhações, dava dinheiro para ela, jogava no chão, falando que era pouco, mas eu venci. Eu peguei, fiz a faculdade, quase tranquei, porque não sobrava dinheiro, entrei em negativos, né? Como você falou, isso daí tudo reflete, você não tem educação financeira, nada, e eu entrei no negativo, mas continuei. Falei, não vou terminar. E quando eu estava com 1 ano já na faculdade, conheci meu atual esposo, né? E ele me deu força para me continuar estudando. Eu era tão desorientada que eu queria parar a faculdade. Ah, eu vou casar, vou parar de estudar. Ele falou, não, continue estudando. Não tem porquê, vai continuar estudando. E foi me dando aquele apoio, ele me ajudou bastante, assim, emocionalmente, né? De enfrentar as coisas em Uhum. casa. Só que assim, eu namorei pouco tempo, né? Então, eu namorei 1 ano eu casei. A família dele também não era muito a favor, porque era só ele também da igreja. Passamos por bastante dificuldades, mas aí nós casamos com 23 anos, só que eu já tinha na minha mente, Lenita, que eu não estava fugindo de uma situação. Como eu já tinha amizade com pessoas mais velhas, elas sempre me falavam, né, sempre me orientavam, casamento é uma responsabilidade, casamento não é brincadeira. Então eu casei com muita responsabilidade, assim, não sabia o que enfrentar, né, porque é diferente, né, você viver a situação, é outra fase, como você falou. E sem meu pai, sem minha mãe, sem uma orientação assim, eu sabia só que eu estava firmando um compromisso. Só que eu aprendi muito na vida, muita coisa assim, de muita responsabilidade. Tudo que assumir, faculdade, serviço, casa, muita responsabilidade. E foi difícil o primeiro ano, foi, porque eu era totalmente diferente a minha educação do meu esposo. Passamos desemprego, eu trabalhando, ele desempregado, e foi indo assim, mas deu tudo certo, né? Durante os 4 anos, eu demorei uns 4 anos, né, para poder engravidar, terminei a minha faculdade, né? Consegui terminar minha faculdade. Nisso eu não tinha contato com a minha mãe. Meu esposo se formou no trabalho, né? Conseguimos um apartamento, tudo aí quando meu filho tinha uns 4 anos, 2 aninhos, a gente mudou para Brasília. Eu fui acompanhar ele em Brasília e para mim também foi uma grande virada, né? Porque eu vim em São Paulo desde que nasci. Aqui tem tudo, era bem diferente, né? Da onde eu fui morar em Brasília, fui morar no interior de Brasília, uma cidadezinha pequena. Ele Como que é saía o para Braslândia, Brasil? né? Braslândia, bem assim, a gente viajava muito para o Paraná, né, quando a gente era casado, e eu amava passar as férias no interior, norte do Paraná, Curitiba, sempre gostei de viajar, ele também. Aí ele pensou que assim, você já vai amar esse lugar, aí pegou, alugou uma casa onde tinha um laguinho, tinha Uhum. tudo, só que eu nunca tinha ficado em casa, sempre trabalhei desde os 14 anos, meu filho com 2 anos, não falava direito, a menino com aquela saudade, né, acho que sentiu o impacto da mudança também, só chorava, eu ficava o dia inteiro como dona de casa. Ali para mim foi um choque, assim, nossa, de experiência. E era mais uma fase que hoje eu vejo que se eu conhecesse a terapia, eu teria buscado ajuda em mais uma situação. Eu passei ali no perrengue mesmo, sabe? E aí, Guardando de novo todas aquelas coisas, agora com um filho de responsabilidade, né? sim, e assim, Sozinha de novo, né? novo, e assim, Brasília é bom para trabalhar, é para concurso público, mas eu nunca tinha estudado Mas é para. importante a gente falar que Brasília, gente, Brasília é a capital, só mora gente bem de vida. Nos entornos é que moram as outras pessoas. Viver em Brasília não é barato, é uma vida muito cara, Não, é. né? É uma Você vai vida muito difícil lá.
Eu posso dizer que viver em Brasília é como se você tivesse um sonho de vir do Nordeste para passar na USP aqui. Se você não tiver um apoio, você não vai conseguir se dedicar ao estudo para concorrer a uma faculdade pública sendo pobre, não dá. Então, para mim, assim, era preocupação com criança, com casa, e em ter que passar num concurso. E não tinha essa... Seu filho nasceu em Brasília ou nasceu em São Paulo? São Paulo, tinha 2 aninhos. Porque eu estava bem, então, eu estava bem. Aí eu fiquei em Brasília 1 ano. Aí a loucura, né? Deu 1 ano, eu não me adaptei. Falei, eu vou voltar. E meu esposo, ele não se importou, continuou morando lá. E eu voltei para São Paulo a convite de uma amiga para trabalhar na área pública aqui. Ah, fiquei super feliz. Não, vou voltar para casa. Tinha meu apartamento, estava fechado. Voltei. Só que não dava certo, né? Meu filho tinha 3 aninhos, meu esposo vinha de 15 dias para São Paulo. Aquela luta, eu estava num emprego bom, tudo, mas não deu certo. Eu tive que pedir demissão e voltar para Brasília. Ou seja, né, nós estamos falando aí de 23 anos, 24. Isso, foi tem uns 20 anos, mais ou menos. Uns 17 anos, mais ou menos, foi 2017. Para as pessoas verem que também não foi fácil. Você superou, você foi adulto, você casou, teve filho, mas a vida continuou trazendo dores, né, Cíntia? Dores, problemas e dificuldades, né? E assim, a gente e nós dois, assim, conseguia levar normal, sem levar os problemas para a família, sempre naquela educação de aguentar as consequências sozinhos, tudo, né? E outra cultura, outras pessoas em Brasília. Eu voltei para Brasília muito, assim, mas depois, quando eu voltei, depois desse 1 ano, eu já estava certa, né? Bom, eu tenho que cuidar da minha família. Meu filho não está bem, tem 4 aninhos, meu esposo está bem de trabalho, então vou voltar para Brasília. Eu voltei para Brasília no mês de novembro. Quando foi no mês de janeiro, não estava trabalhando, o meu esposo foi demitido. E eu tinha um serviço certo aqui e ele um certo lá. Aí eu falei, eu não volto mais para São Paulo, eu vou ficar em Brasília. E ele, não, vou voltar, porque se não voltar, aí fica aquela confusão. Então a gente passou esses perrengues, né? Mas nós continuamos em Brasília, não voltamos. Não voltamos, ele conseguiu emprego, aí eu fui fazer trabalhos avulsos, freelancer em uma convenção, como recepcionista de eventos, nunca tinha trabalhado disso. Sofri pra caramba, porque tinha que ficar em pé, eu sempre trabalhei em escritório, mas lá eu conheci uma pessoa que precisou, né, naquele período daquele evento, para trabalhar no escritório, e ninguém queria trabalhar com ela porque ela era muito exigente. Como eu já vinha de uma rotina de São Paulo, de empregos, né, de muita responsabilidade. De uma família exigente, né? De uma família exigente, eu sempre era colocada à prova, eu não tinha esse problema. Eu falei, não, eu quero. Aí ela gostou do meu trabalho, bom, o dia que eu tiver meu escritório, eu vou trabalhar com você. Passaram-se 9 meses, eu fiquei desempregada, cuidando do meu filho, fazendo outros tipos de trabalho, meu esposo trabalhando, a gente se virando, estudando para concurso. Eu fiz 25 provas, não passei nenhuma, chorei pra caramba, passei muita frustração em relação a isso. Mas só depois eu vi que o sonho não era meu, era do meu esposo. Ele, naquela época, conseguia, tipo, não, você é inteligente, você faz faculdade. Às vezes a pessoa deposita muita coisa no próximo e você se sujeita. Talvez pela minha falta de conhecimento, de falta de aquela autoestima minha. E a segurança, né? Eu vou passar em concurso, eu vou ter segurança na vida. É tão incrível isso, né? E eu sempre calada, né, Lenita? Porque, assim, eu tinha uma educação, meu esposo outra. Ele sabia se impor nas coisas. Não que ele... Mas se ele falasse para mim, vai fazer tal coisa, eu faria, de boa. Achava que estava tudo ali naquele contrato ali de casamento normal. E para mim, naquela época, normal. Só que eu estava... Aí quando eu peguei e falei, não, eu não sou para concurso, não dá. Aí eu me encontrei na área de eventos, trabalhei com essa moça durante 5 anos, né, na área de eventos, cheguei a trabalhar no escritório, gostei, né, de ter tido essa experiência. Minha avó ficou doente, né, e aí foi quando eu voltei para São Paulo, né, há 6 anos, como você mencionou. Só que nessa trajetória, com essa falta de autoestima, essa carência, eu sempre tive muita amizade, não vou dizer amigos, mas pela igreja, pelo contato. E eu posso dizer que essa experiência foi muito ruim para mim, por quê? Porque como eu não tinha conhecimento, né, terapêutico de não absorver o problema dos outros, eu descobri várias coisas em mim, de dependência emocional, né, que é aquele apego exacerbado do outro. Eu me preocupava mais com o outro, chorava com o problema do outro, sendo que não tinha nada para fazer. Não afetava você, né? Tudo. Se você passava por um luto, eu passava com luto por você. Se você passava por uma necessidade, às vezes meu esposo até se incomodava, porque eu era muita atenção para as amigas, né? E ele via aquele sofrimento, não precisava de tudo aquilo, eu poderia ser a amiga. Então era muito de ouvir, muito conversar, mas eu não tinha instrução nenhuma para ajudar, assim, concretamente, né? Só de ouvir.
Aí foi onde eu vim para São Paulo, aí cuidei da minha avó por alguns meses, tive a oportunidade de Você ter esse saiu do emprego que você estava lá e veio e contato. voltou, retornou para São Paulo. Voltei porque minha mãe ficou doente e a gente sentia muita saudade da família, meu filho já estava com 12 Importante anos. falar que a mãe é a avó, né? Minha mãe é minha avó. E a minha avó estava já muito doente, estava aquele revezamento entre os meus tios, né, para cuidar dela. Então eu me senti na obrigação mesmo de vir para ajudar, porque ela tinha me criado, tudo, mesmo daquele jeito dela, assim, tudo, mas a gente sempre tinha contato. Ela era uma pessoa muito difícil, mas eu vim e eu tive um momento muito bom com ela, Lenita, porque ela reconheceu, mesmo no leito de dor, que foi a última vez que eu cuidei dela, que eu cheguei a tocar ela, tudo, ela estava muito agoniada, ela não estava enxergando mais, mas ela chegou em mim, eu acho que é importante falar esse momento que foi muito marcante para mim. Ela falou: filha, eu te fiz você passar tanta coisa, né? Eu fui tão injusta com você, eu falei tanta coisa ruim. Nossa, ela falou assim, eu fiquei tão... Porque ela, assim, quase não quis meus cuidados, né, de Ela dar... reconheceu, né? Ela reconheceu. Então, eu te peço perdão por tudo que eu fiz você passar. Porque ela via que, tipo, ela tinha orgulho da pessoa que eu me tornei, né? Ela falava, ela não chegava a falar para mim. As pessoas falavam: não, a mãe tem muito orgulho do que você se tornou, o seu irmão mais velho, mas ela não tinha coragem, né? Ela era uma pessoa bem rude mesmo, bem Fechada, ela difícil. não tinha, não foi criada nessa geração de falar, né? Assim, Sim, sim, eu adulta, e também chegou uma época, Lelita, que eu considerei ela como assim, como ela tinha muita crise, assim, de às vezes mandar embora da casa dela, tudo, eu falei: não, minha mãe tem problema mental e a gente não sabe qual é, vou ter você paciência. veja como é importante a gente estar falando isso, né? Porque a gente julga, né? Você julgou durante tantos anos a sua mãe, né? A sua mãe biológica, você jogou tantos anos de raiva, de mágoa por tudo que você passou, mas ela também foi uma vítima do processo, né? E ela, dentro da fraqueza dela, dentro de todo esse... Foi para onde que ela foi. Você pensava no suicídio, ela pensou nas drogas, foi a saída que ela encontrou. Eu acho que é importante a gente mostrar isso, esses padrões que vêm da família, né? Então, o abandono provavelmente da sua avó, já com os pais dela, né? Aí a sua avó com a sua mãe com vocês, né? Algumas das suas irmãs com os filhos dela. Então, eu acho que isso é importante a gente trazer, que esse padrão ele pode ser quebrado, ele deve ser quebrado, e acontece isso quando você começa a ter a consciência, né, do que você passou na vida, e falar: eu não quero mais isso para mim. Com certeza. Aí é o momento que eu consegui olhar para minha mãe, né? Se eu tivesse olhado para minha mãe biológica naquela época, eu teria até me curado antes, né, disso, né? Eu sempre só culpava dos males da minha É vida, né? claro. Não tinha conhecimento algum. Agora, a minha avó, quando ela estava uma certa idade, destratando mais ainda, porque chegou aí, intensificou o que já era, né? Eu falei: não, eu vou cuidar dela e vou enxergar ela como uma doente mental mesmo. Ela tem uns surtos, assim, muito fortes, mas é o nervoso, é a vida. Aí consegui levar até o fim, né? Onde a gente teve essa despedida, ela veio a falecer. Nossa, para mim foi uma falta muito grande, né? Porque foi o primeiro luto mais intenso que eu tive, apesar do meu avô já ter falecido já há mais de 20 anos, mas era o vínculo maior, porque aí eu já não tinha minha mãe biológica comigo. E ela que me criou vir a falecer foi uma Mais um coisa, abandono, né? mais um abandono. Então, eu tive que passar por esse sentimento do luto, sem preparo algum, né? Nunca tinha passado por isso. Então, foi um ano muito difícil, um ano, assim, bem depressivo, que não busquei ajuda também. Quer dizer, quando você não tem um conhecimento, como é importante, né? As pessoas terem esse conhecimento, essa lucidez da saúde mental, porque você sofre E muito, né? agora, Cíntia, como é que você resolveu tudo isso? Aí, o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar na área pública, né? Consegui ter a oportunidade de voltar para a mesma empresa que eu tinha deixado há 10 anos atrás. Fiquei muito feliz pela oportunidade, né? E fui trabalhando, mas aí eu falei: puxa vida, eu converso tanto com as pessoas, eu gosto dessa área da psicologia, porque aí depois do luto eu fiz terapia. Comecei a buscar mesmo, porque aí você vai cansando, né? Você não encontra. Já estava fazendo quase 30 anos na área administrativa, sem sucesso, assim, sem ânimo mais, e com muita amizade, conversava com um com o outro, não conseguia ajudar. Eu comecei a pensar que eu precisava não só conversar, eu queria ajudar essas pessoas na conversa. E aí eu pensei em fazer psicologia, só que eu já estava cansada eu fiz a faculdade de 5 anos, de 4 anos de administração, depois não voltei mais, mas eu não queria fazer a faculdade. Eu comecei a frequentar um grupo de psicólogos, né, numa dessas reuniões tipo AA, mas esse era mais genérico, e ali eram lidas algumas coisas sobre vários assuntos. Ali eu descobri que eu tinha codependência, ali eu descobri várias coisas que eu nem
enxergava, achava Você que... ficou com alguma sequela dessas dependências? Você levou alguma... As tuas irmãs foram para a droga. Você teve alguma situação que você ficou viciada? Eu acho que sim. O que eu identifiquei depois, como que eu falo para você, a gente passa as coisas e depois o conhecimento. Eu acredito que eu fiquei muito na ansiedade por compras. Eu era Uhum. uma pessoa Então, você que... tinha compulsão por compras. compulsão por compras, Você não assim, percebia que isso era um vício. não percebia. Eu achava que era... Não, nem Você sabia que era gostava. saúde, gostava de entrar em sites, eu não podia ver um e-mail naquela época que era só e-mails, eu não podia receber e-mails de promoções, nem nada que eu comprava, e não era coisa nem que eu precisava. Ou E quando seja, eu tentava suprir toda aquela minha carência emocional com compras, né? isso, Algumas pessoas é com a comida, com o sexo, sempre é uma compensação que a gente coloca emocionalmente. Então você foi para as compras. as compras. E no luto da minha avó, e depois veio a pandemia, né, que foi logo depois, a minha compulsão foi por comida, assim. Eu passei, assim, aí, como que eu cheguei na terapia? Porque depois de fazer o tratamento com o psicólogo, aí deu 1 ano, 2 anos, nós paramos de fazer as sessões, eu comecei a engordar muito na pandemia e eu não me enxergava, eu não achava eu feia, eu não achava que... Meu esposo nunca falou da minha beleza física, não me cobrava, a gente tinha esse respeito entre... Achávamos assim, respeito, não vou falar dele, ele não vai falar de mim, só que eu não me enxergava, né? E um dos motivos, assim, não sei se eu posso contar, mas assim, por que eu não me enxergava, Lenita? Porque quando eu era criança, a minha avó, ela não tinha, assim, muito tato com as coisas que ela falava. E uma coisa que me marcava muito, que ela falava que eu era feia, quando eu olhava no espelho. Era, assim, específico. Se eu tava no espelho, ela comentava com meu pai, que era meu avô, né, na época, nossa, como ela é feia. Você não Nossa vê como ela é Senhora, feia? que violência, né? Eu tinha uns 8 anos. E aí ele falava, não, velho, ela não é feia, ela é bonita. Só que isso ficou marcado, eu nunca fui de me olhar no espelho. Eu não gostava, eu não achava da minha pele, falava do meu nariz. Então, assim, às vezes o adulto fala algumas coisas para criança, olha, é difícil, viu? Porque fica marcado. Então eu não me olhava, aí chegou uma fase, perdi minha mãe, veio a pandemia, eu aquela tristeza, trabalhando numa coisa que eu tava assim, já maçante, não tinha objetivo mais nenhum, não estava mais feliz, eu comecei a comer muito, engordei uns 5 quilos na pandemia. Aí, numa dessas reuniões, eu encontrei uma terapeuta comportamental. Nem sabia que existia terapeuta comportamental e na área da nutrição. E aí eu contratei os serviços dela. Foi aí, nossa, e aí foi aliado, tanto a parte da alimentar quanto o emocional, mas eu me apeguei com ela no quê? No emocional, eu amava me encontrar com ela todos os dias, e não era aquela coisa assim, padrãozinho que nem o do psicólogo, né? Oi, me conta, tal, não, tinha uma linha, né, para conversar, me conta como foi sua semana, ela é muito animada, tinha uma história de vida também, né, isso é muito importante, então ela tinha algo assim para me passar, então ela foi trabalhando com o meu emocional. Por que você não se olha, né? Quando você emagrecer, você vai vir a beleza. Eu não enxergava, aí eu comecei a olhar para dentro de mim também, né? Aí nisso, ela me ajudando, eu falei, olha, quer saber? Eu quero ir para essa área porque eu quero ajudar as pessoas também através da minha dor. Aí comecei a buscar na internet, né? Vários cursos, mas eu queria fazer uma coisa muito bem assim de responsabilidade, né? E bem assim uma coisa bem estruturada. E graças a Deus, não foi assim, foi Deus, eu tenho certeza. Pelo Facebook, eu encontrei o seu livro, Terapeuta da Alma. Falei, nossa, Terapeuta da Alma, que bacana. Fui ler o livro para depois entrar em contato contigo, aí você entrou em contato comigo, me explicou e eu ainda fiquei assim meio assim sem saber se eu fazia o curso, porque eu nunca tinha feito assim curso online e tal. Aonde você me explicou, participei de uma live e o Teófilo e você foi me tirando as dúvidas todas que eu tinha, né, sobre o curso e aí eu peguei e falei, quer saber, eu preciso fazer algo. Aliás, na leitura do livro foi incrível, eu encontrei meu propósito. Com 45 anos eu falei, é isso que eu quero. Quero ajudar pessoas através da terapia. E eu achei que esse E aí método você seria veio fazer a formação terapeuta da alma. Tive o isso. prazer de te conhecer, tive o prazer de tê-la como minha aluna. E como que foi porque aí é assim, né? Você sai de paciente e vira terapeuta. Mas nesse processo você mergulha num profundo autoconhecimento. Como é que foi isso para você? Como é que foi a formação para você? Olha, foi fantástico, porque antes de eu começar a formação, dentro dessa formação tem um desafio, né, de 21 dias, né, terapeuta seguro. E você faz várias atividades que vai mexendo mesmo, compromisso, tudo.
E, assim, para aqueles que acreditam, e eu acredito também, né, que o universo tudo contribui para as coisas, né, quando você puxa. Quando eu comecei no curso, eu falava que você tinha que ser uma pessoa que tinha que ser curada para poder ajudar a curar os outros. Eu tinha a questão da minha mãe, eu não tinha me curado ainda dela, né? E ela reapareceu. Minha irmã mais nova, sabendo da minha dor, fez questão que minha mãe contasse a versão da minha história. De toda essa dor, minha mãe, muito sensata, ela falou: eu sei que eu posso ter causado dor a ela, mas foi a melhor coisa que eu fiz para ela, e ela não A sofreu sua mãe tanto. biológica, né? Ela falou: eu sei que ela sente porque eu não criei ela, mas pensa, a vida dela foi difícil por eu ter sentido os Mas de pais. todos os seus irmãos, a sua vida e do seu irmão foram as melhores, né? As melhores, porque a gente teve nossos avós, a gente só morou com eles, a gente teve um apoio, né? E graças a Deus a gente não sofreu nenhuma violência muito maior do que o do abandono dentro da casa deles, né? Não, a gente teve o suporte necessário, mesmo como pobre, a gente, né, pôde. Então aquilo já foi mexendo comigo. Só que eu tinha aquela cobrança, né? Como que eu vou curar o outro se eu não estiver curada? E na formação, aí você vai vindo o quê? O conhecimento, vai vindo a lucidez, que eu ia passar, né? No curso a gente passa também a ser paciente, né? Para poder ser validado no curso. E nessa parte de passar por paciente também eu trabalhei essa parte, mas ainda ficou um resquício. Eu não conseguia, né? Eu sempre escondia o sentimento e recentemente, como eu passei naquele quadro, né, no curso com uma das técnicas, né, do FT avançado de cinema, aquilo ali foi a minha cura. Posso dizer que hoje eu não sinto mais aquela raiva, aquela coisa, e me sinto liberta para poder ajudar o próximo. Então, aquilo que eu transformava de dependência emocional da dor do outro, não que a gente vira só monetário, mas hoje quando você vai falar com um amigo ou vai ajudar uma pessoa, você está mais estruturada, né? Você está mais com De que conhecimento. forma a tua história hoje te inspirou para você poder estar aqui, Cíntia? Porque, assim, foi uma trajetória difícil, eu lembro de quando você entrou na formação, até muitas vezes a gente entra como animado e durante todo o processo, né, você fala, será que é isso mesmo que eu quero? Porque esses questionamentos acontecem, porque a gente mexe demais, né, com, com as coisas que a gente passou na vida, porque é uma trajetória de você entendendo as coisas, mas o entender nem sempre é aceitar ou perdoar, né? E é aquela situação, mas você se tornou uma das melhores alunas dentro da formação, né? Você veio para a formação de corpo e alma, e você mergulhou profundamente nos exercícios, estudou a técnica, e hoje você trabalha como terapeuta, né? Então, eu acho que é importante a gente mostrar isso para as pessoas que estão nos assistindo, sabe? Que o propósito, que tudo que a gente passa na vida, né, não nos define. O que define é o que está dentro da gente. Porque isso daí trouxe resiliência, trouxe aprendizado, e trouxe também. Quando eu olho para a minha história, eu escuto a tua história, ou a história de outras pessoas, é quanto a gente pode inspirar pessoas que estejam passando momentos de desamparo, de desalento, né, Cíntia? E que acham que a vida acabou ali. Mas nada é por acaso. Essa é a frase que eu sempre digo. Deus coloca para a gente sempre um caminho para a gente aprender. E hoje você está aqui fazendo essa entrevista comigo, né, no programa Conversas Terapêuticas, para inspirar tantas outras pessoas. Sim, sim, Helena, eu posso dizer assim que eu passei a vida sem saber o significado de muitas coisas, mas eu passei A vida, pela. né? Oi? Até não sabendo o significado da vida, né? Sim, e aí hoje, com conhecimento do curso, é o que eu falo, cada aula que eu assisto de conhecimento que você nos passa, eu fico assim, nossa, mas eu já passei por isso e eu não sabia o nome. As pessoas diziam para mim, nossa, quando eu fui trabalhar na área de eventos, aquela moça já muito mais estudada que eu falava para mim, nossa, assim, como você é resiliente? Eu nem sabia o que era resiliência. Porque você sempre está alto astral, vinha as adversidades do evento, tudo, mas eu sempre não vai dar tudo certo, eu sempre assim, não vai ser, mas ela falou, meu Deus, como você é resiliente. Isso foi uma palavra que ficou muito assertiva e eu vi que realmente eu fui muito resiliente, né? Depois, no mais um conhecimento do curso do terapeuta, eu vi que eu não sabia o significado de autoconhecimento, não sabia, não me conhecia, né? Aí depois demorou para me entender o autoconhecimento, onde eu pude me respeitar, as minhas limitações e conhecer o meu propósito, né? Que foi através das terapias. E posso dizer de ressignificação.
sabe? Eu ressignifiquei a minha vida. Eu aprendi, até mesmo sem saber o significado, que não é porque eu não tinha recebido o amor que eu não poderia ser uma pessoa amorosa. Eu não consegui transmitir o que eu recebia dentro de casa para os demais. Eu acho que as pessoas elas não teriam que receber aquele lado rude, aquele lado ruim da minha. Eu queria fazer diferente. Sabe aquela frase que as pessoas falam? Você aprende com as pessoas a não ser como elas? Foi isso que eu fiz da minha vida. Não para mostrar algo, era automático meu. Eu cultivei isso. Eu achava que as pessoas, pela minha carência, acredito, né, Helenita? Eu falava que se a pessoa, né, precisa de amor, se ela buscou a mim, que ela quer uma ajuda, mesmo que eu só fosse ouvi-la, ou falar muito, ou dar aquela atenção ali, sem conhecimento algum. Então, eu posso dizer que na minha vida foi ressignificação, resiliência e muito mais Deus mesmo. Eu sou muito grata a Deus, né, por ter me guardado todos os momentos da minha vida e ter me guiado, assim, inconscientemente, não tenho o que dizer. Hoje é só um complemento, a terapia hoje, o conhecimento e estar me aperfeiçoando ainda, né, para trabalhar nessa área e ajudar pessoas. E como é que é ser terapeuta agora? Escutando pessoas com problemas, assim como o seu, de questões de abandono emocional. Como que é hoje tudo isso para você, Cíntia? Para mim é ter a lucidez, a compreensão do outro, que os reflexos da vida dela hoje realmente foram coisas do passado. E eu acho bacana que muitas vezes, como você nos ensina, né? Quando a gente pega um caso, a gente não vai falar para a pessoa, olha, você está num relacionamento abusivo, ou você é um codependente, sabe? Usar termos que eles nem sabem o que é. Mas com a conversa e com o nosso conhecimento, com tudo que a gente aprende no curso, é tão fantástico você ver a pessoa reconhecendo, olha, nossa, eu estou tendo esse comportamento porque lá atrás me faltou isso. Me faltou aquilo, ou estou repetindo o mesmo ciclo, né? Você traz à luz, né, a pessoa. Eu acho isso fantástico. E você consegue ter outro olhar mais amoroso, de instruir aquela pessoa, e enxergar naquela pessoa que aquilo que ela está passando é a falta da autoestima. Aí você tenta ajudar, porque tem pessoas que elas tentam se afundar naquela coisa que para ela foi já escrito na vida dela. Eu fui maltratada, eu fui abandonada, então eu não mereço amor, eu não mereço isso, e não tem jeito. E fica se afundando naquilo. E eu posso dizer que sim, a gente pode mudar o nosso cenário, sim. E até eu mudei sem conhecimento. Imagina hoje, se as pessoas derem mais atenção à sua saúde, ao ouvir você, né, o seu interior, e buscar ajuda emocional, saúde emocional. Seria muito bom. Então, Cíntia, para a gente terminar, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Deixe também, eu vou colocar o seu e-mail depois e o seu telefone para as pessoas que quiserem entrar em contato, ser atendidas por você, porque hoje você é uma terapeuta da alma, né? E você tem propriedade para ser uma terapeuta da alma porque você vivenciou isso. Queria que você deixe uma mensagem, então, para as pessoas aqui que estão passando por situações como você. Nem todas vão virar terapeutas, né? Não é esse o caso, mas foi o seu caminho, através da sua trajetória, você entendeu quanto você poderia ajudar. O que a gente fala para as pessoas que estão querendo tirar sua vida, estão desalentadas com essa escuridão dentro da gente, dentro delas? Qual é a sua mensagem para elas? A minha mensagem, eu vou até segurar para não ter muita emoção no falar, porque mesmo sendo terapeuta nós temos sentimentos, né, e a gente sente bastante, que nem tudo é o fim, sabe, Helenita? Sempre há uma saída, sim, parece uma frase, assim, muito básica, mas sempre há uma saída, que aquele dia que você acha que é o pior da sua vida, que é o fim, não é o fim. Amanhã tudo pode melhorar, amanhã tudo pode transformar na sua vida. Vai depender mesmo daquilo que você confia dentro de você. Mesmo que você esteja num momento que você não confia em nada, né? Porque às vezes a pessoa está assim totalmente desiludida, mas ela tem que se apegar em alguma coisa, numa fé, ou seja, na esperança dela mesmo. Buscar ajuda, né, Cíntia? Buscar ajuda, sabe? Tem caminhos. Se eu não estou conseguindo mais, por que não buscar ajuda? E não buscar ajuda não é vergonhoso, né? Como muitos falam, né? Ah, eu não tô louco, eu não preciso. Nem fraqueza, né? Muito Não, muito pelo contrário, é um ato de coragem, né? um ato de coragem. Quando você for procurar ajuda, reconhecer tudo aquilo que você está passando, você vai ressignificar como eu ressignifiquei. E vai conseguir passar aliás, transpor, né, essas dificuldades e enxergar que amanhã é um amanhã diferente do que o de hoje. E que tudo a gente passa. Nada é para sempre. Tanto os momentos bons quanto os ruins. Cíntia, muito obrigada. Nós estamos aqui já 1 hora e pouquinho conversando. Muito obrigada pelo seu depoimento. Eu espero
que todos vocês se sintam inspirados pela história da Cíntia. Depois vai ficar o telefone. Muito obrigada. Se você tem uma história parecida com a dela, gostaria de contar, entre em contato, para que você possa também, através da sua história, inspirar outras pessoas. Até o próximo Conversas Terapêuticas.